Fala, querido estudante, amado, intelectual, né? Tem um futuro brilhante em você pela frente. Então hoje, aula focada no Enem, voltado para o assunto de humanas, tema de humanas, claro, área de humanas, e o tema é Revolução Industrial, que vai servir tanto para história, filosofia, quanto sociologia e as demais áreas do ramo de humanas, beleza? Então, vamos lá. Revolução Industrial. Vamos para a tela aqui. Vamos lá. Revolução Industrial. Cara, esse tema aqui é muito importante, porque até hoje estamos vivendo essa era da Revolução Industrial. A Revolução Industrial está bem presente nos dias de hoje na nossa sociedade. Ela transforma, ela vive, ocupa todos os espaços da nossa sociedade. Essa revolução, ela é constante, vai sempre acontecer, é uma transformação no modo de produção. Hoje temos a internet, hoje temos o capitalismo financeiro, fruto desse processo da Revolução Industrial. Até o nosso modelo educacional é fruto do modo de produção industrializado. Ou seja, a Revolução Industrial realmente revolucionou. Então, primeira coisa que devemos entender aqui, logo de cara nesse slide, deixa eu voltar daqui, é o termo, o significado da palavra revolução. A palavra revolução quer dizer transformação, mudança. Uma mudança que, no caso, pode ser de várias formas. Por exemplo, uma pessoa que transforma radicalmente sua vida, que fica milionário, por exemplo, isso é uma forma de revolução na vida dela. Então, revolução é tudo aquilo que remete à mudança, a uma transformação. E a transformação que houve aqui nessa revolução industrial, por isso o termo revolução, foi uma revolução no modo como os produtos eram feitos ou são feitos. Por isso, industrial, revolução industrial, revolução na indústria, de como era o modo de produção. Então, essa revolução foi uma revolução que transformou a humanidade, que abalou as estruturas sociais, que mudou a mentalidade de um povo. A nossa mente hoje, a mente do ser humano, ela trabalha de acordo com o modo econômico que está vivendo. A maneira como a economia se espalha pela sociedade ou como ela funciona, a maneira como ela é estruturada, faz com que as pessoas pensem de determinada forma. Por exemplo, nós vivemos, nascemos, crescemos no mundo capitalista, então nossa mente é voltada para o mundo capitalista. Tudo que a gente faz é voltado para o lucro, para o dinheiro, para o consumo, para a venda, para a troca e assim sucessivamente. Então, a Revolução Industrial transformou a mentalidade do mundo todo praticamente, né? Até hoje, ela tem essa influência muito forte, né? Então, vamos avançar aqui e ver o primeiro slide, que diz assim, o que foi essa tal Revolução Industrial, né? Então, primeiramente, temos que ter o seguinte, vamos ler esse texto aqui para dar uma adentrada intelectual melhor. A resposta pode ser a mais simples possível. Essa revolução foi a transformação do modo de produção que era artesanal, vou botar aqui, deixa eu usar um grifador para ficar mais forte, de azul. Artesanal, modo de produção que era artesanal, isso desde a Idade Média, com as chamadas corporações de ofícios, para o modo de produção industrial, que conhecemos hoje, né, tal qual conhecemos hoje. Então, o modo de produção, primeiro, antes, as coisas eram produzidas de maneira artesanal, né, como mostra aqui nas imagens que eu coloquei, né? Então o artesão, ele produzia a mercadoria, ele ia até tirava a matéria-prima, produzia o produto e ele mesmo vendia de acordo com a necessidade, com a encomenda, né? Essa produção vem desde a Idade Média. Antes, no caso eu estou falando do mundo ocidental, né, da Europa e América e tal. Antes, essa classe social que fazia esse processo de produção, o artesão, né, vivia com base na sociedade ruralista do feudalismo. Depois ele começa a produzir artesanalmente alguns produtos. Depois vem a classe burguesa e apropria-se dessa situação. Mas o que você deve entender agora, nesse momento, é que antes as coisas eram feitas de maneira artesanal. E depois passam a ser feitas de maneira industrial, né? O modo de produção industrializado é um modo de produção em que as coisas são feitas de maneira mais rápida, em grande quantidade, em larga escala. Então, esse é o modo de produção industrializado, que utiliza máquinas para acelerar o produto, acelerar a produção, vender cada vez mais, cria-se um mercado consumidor e assim sucessivamente. As guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as guerras mundiais foram e também impulsionadores dessa revolução, né? A Revolução Industrial também teve esse ápice durante a fase conhecida como guerras mundiais, né? Beleza?
E, claro, a burguesia, a classe burguesa que nós vamos abordar aqui, foi o grande influenciador, articulador desse processo de transformação do modo de produção, beleza? Avançando aqui. Então, essa Revolução Industrial, a primeira coisa que devemos entender é o seguinte: não tem uma data certa praticamente como ela aconteceu. Vários historiadores, tem um livro aqui muito bom, que é esse aqui, é do Roberto Antônio, que ele aborda justamente que não existe uma data certa, um ponto inicial para essa revolução. Ela pode ter início na Idade Média, pode ter se iniciado na Idade Moderna, pode ter surgido seus alicerces durante a Revolução Inglesa ou as Revoluções Inglesas, mas eu pontuei aqui alguns fatores que estimularam esse processo de revolução. Então vamos acompanhar aqui. Fatores que estimularam a Revolução Industrial: forte crescimento da classe burguesa, né, no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Então a classe burguesa, a burguesia, cresce, tem muitos recursos, o acúmulo de dinheiro que eles têm realmente vai ajudar nesse processo de crescimento, de construção desse novo mundo, beleza? E o que é essa classe burguesa? A burguesia, como já falei num vídeo sobre expansão marítima, o burguês é aquele que faz comércio, né? Antes a burguesia europeia era uma burguesia comercial, que ele pegava o produto lá no Oriente e vendia na Europa Ocidental esses produtos. E essa classe que fazia esse comércio começou a acumular uma grande quantidade de dinheiro. E esse acúmulo de capital vai instigar, vai influenciar um processo de revolução industrial com o advento das máquinas. Então, a influência da burguesia foi o primeiro fator e o crescimento econômico dela pode ser dito como um ponto importante. Acúmulo de capitais oriundos da burguesia, já falei, está relacionado com esse primeiro tópico aqui, né? O acúmulo de capitais oriundos da burguesia referente ao processo de venda que eles adquiriram durante o período de expansão marítima e a Idade Média. Crescimento tecnológico, então esse crescimento tecnológico também vem relacionado a esses capitais, né, e a influência dessa burguesia. Botei aqui também reforma protestante. Por que tem a ver a reforma protestante com a Revolução Industrial, professor? A reforma protestante, ela deu brechas, instigou o processo do capitalismo. Por quê? Porque a Igreja Católica, na Idade Média, condenava o lucro e a usura. Achava isso coisas pecaminosas, né? E deveriam ir para o inferno. Fazer esse tipo de coisa era condenado ao inferno. Então, a Igreja Protestante, com o surgimento da Igreja Protestante, eles passaram a dizer que riqueza, lucro eram bem-vindos, eram aceitos. Então, com o advento da igreja ou a transformação das igrejas, o surgimento dessa reforma protestante fez com que abrisse caminho para o crescimento da classe burguesa, que passou a migrar junto com as igrejas protestantes, principalmente na Inglaterra, beleza? Que também é o berço dessa revolução. Aí vem aqui, ó, botei aqui, ó, as revoluções inglesas, né? O alcance da burguesia na monarquia, ao poder com a Câmara dos Comuns. Então, a burguesia alcança o poder junto com a monarquia graças às revoluções inglesas, né? A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Isso é um outro tema que a gente pode estudar depois. Mas as revoluções inglesas impulsionaram o crescimento da burguesia junto com a monarquia, fazendo consolidar-se o parlamento, e a burguesia tem esse grande poder dentro do parlamento. Então, essas revoluções foram o alicerce também para a impulsão dessa Revolução Industrial na Inglaterra, para ser bem claro. Aí vamos lá. As revoluções francesa e americana no andar da era moderna. Então essas revoluções, a francesa e a americana, também estimularam, né? Por exemplo, vem primeiro a Revolução Inglesa, cronologicamente falando. Primeiro vem a Revolução Inglesa, que dá um poder à burguesia, né? Vai ser uma revolução burguesa. Logo depois vem a Revolução Industrial, que também vai ser impulsionada, vai ser ter como berço a Inglaterra. Depois vem a Revolução Americana e a Revolução Francesa, que vai modificar a era moderna, que vai destruir a monarquia, vai botar a monarquia como algo baixo e vai instigar uma nova sociedade dominada pela classe burguesa, que vai ter o poder aquisitivo, e até hoje é assim, né? Esse modelo democrático que nós vivemos não é bem democrático, não. Pelo fato de que sempre quem ganha as eleições, ou sempre quem está na cotação das lideranças políticas, são empresários. Ou seja, a burguesia fez a reforma
as revoluções, na era das revoluções, no próprio a ideia de Hobsbawm, e essa mesma burguesia que fez a revolução dominou o poder que está até hoje aí. Então a classe social burguesa controla a sociedade desde o processo das eras revolucionárias, com o advento do capitalismo e da economia, beleza? Então aqui estão algumas imagens relacionadas a esse processo, né? Umas máquinas estranhas, por exemplo, essa máquina aqui, que máquina louca, é uma máquina de tear. É o tear mecânico. Isso aqui é uma espécie de carro. Né? O motor é a vapor. As primeiras máquinas foram máquinas a vapor. Nós vamos entender esse processo da revolução aí com o andar da aula, beleza? Então vamos avançar. Aqui, ó. A burguesia. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. A burguesia surge confinando os trabalhadores em pequenas oficinas e estipulando um salário. Né? Estipula-se um salário para esses trabalhadores que passaram a viver de acordo com as necessidades da linha de produção. O acúmulo do dinheiro causou o financiamento de mais descobertas, causando assim uma onda industrial que tem sua origem na Inglaterra. Então veja, a burguesia tem forte influência nesse processo. Eles estimularam economicamente nessa transformação. Para quê? A burguesia queria lucro, mais poder. Estimulando o crescimento, estimulando a produção, aumentando a produção, esses produtos iriam ser vendidos em grande quantidade, e quanto mais produtos vendidos, mais lucro eles iam obter. Então, a burguesia teve forte influência nessa situação, nessa transformação básica na sociedade, beleza? Principalmente no início, que foi na Inglaterra. E essa máquina aqui, novamente, o tear mecânico, beleza? Olha ela aqui, ó, em funcionamento. Avançando. Bom, com o surgimento das máquinas, vamos abordar aqui agora. Com o surgimento das máquinas ocorreu o barateamento da produção. Os artesãos passam a sofrer com essa transformação, pois os produtos artesanais são mais caros. O que acontece? Vou explicar essa parte aqui para você. Simplesmente acontece isso. Com o surgimento da produção em larga escala, vamos botar na Inglaterra como base, o artesão não tem condições de competir com a produção industrializada. E o que seria essa produção industrializada? Como seria essa linha de montagem? Vou dar um exemplo aqui, um sapateiro. Um exemplo clássico. Quem já viu minhas aulas sabe que eu dou sempre esse exemplo. O sapateiro, ele produz o sapato e ele anda um modo de produção artesanal. Ele conhece todas as etapas do modo de produção. Ele, desde o início da matéria-prima, da extração da matéria-prima, até a venda do produto. A entrega final. Então ele faz todas as etapas do produto. Logo, esse produto para ser feito, ele não é rápido, né? Ele demora demasiado tempo. E ele é feito de acordo com encomenda. É feito por encomenda. Logo, pela demora do produto, pela demora como ele é produzido, pelo cuidado, ele torna-se único. O artesanal, ele é um produto único. Né? Ele não é um produto de uma linha de montagem igual. Ele é único. Ele tem uma forma única, feito sob medida para você. Logo, o preço dele torna-se mais elevado. Né? Com a Revolução Industrial, criou-se uma linha de produção. Ou seja, pegam-se vários trabalhadores, confinam ele em locais, e cada um vai fazer uma simples etapa. E essa etapa que ele vai fazer vai ser tão simples e insignificante, e ele vai se especializar em uma única coisa, vai martelar aquilo. Por exemplo, vou dizer numa fábrica de carros, por exemplo. Vai apertar, a única função é apertar a porca do painel do lado direito. Um exemplo. Então veja aí, ele vai fazer essa função, vai exercer essa função durante 8 horas diárias. Vai fazer unicamente isso. Então ele vai se especializar nessa área, nessa função, deixando esse trabalhador à mercê desse novo modelo social. Vamos explicar isso mais na frente. Mas o que acontece? Com a produção em larga escala, o artesão não tinha como competir com a indústria. Logo, ocorre um processo de migração, êxodo rural. A galera sai do campo e vai para a cidade, justamente porque não tem condições de competir. E ele vai vender sua força de trabalho, vai vender sua mão de obra para essa fábrica, para o burguês. Né, que vai estipular um salário a ele e vai denegrir a ele uma função ridiculamente simples, onde ele vai esquecer todo o resto da produção, vai se deter a uma única coisa, apertar a porca do parafuso do retrovisor do lado direito do carro, um exemplo. E essa função tão insignificante vai fazer com que ele seja escravo desse sistema.
alienando ele nesse modelo de produção, beleza? Bom, então veja aqui, ó. O homem, o ser humano, né, o trabalhador, ele migra então do campo para a cidade, né? Então, êxodo rural, beleza? E esse êxodo rural é interessante ver na Inglaterra como ele acontece, né? Vamos ver aqui, ó. O primeiro país a fazer essa transformação foi a Inglaterra, tá aqui, que ajudou fazendo ainda um processo conhecido como cercamento. O que foi o cercamento? Cercamento, vou botar o laser aqui, foi quando o governo da Inglaterra, pós-Revolução Inglesa, passou a confiscar terras de pequenos produtores e artesãos, transformando-os em postos de criação de ovelhas e cordeiros entre outros animais. Isso para o abastecimento da indústria têxtil que estava a crescer no país. Então veja, a indústria têxtil crescendo no país, houve um início da situação de cercamento, em que os grandes produtores passaram a confiscar terras de pequenos produtores e esses passaram a migrar do campo para a cidade. E o campo passou a exercer essa função de produtor de matéria-prima para a indústria têxtil. Beleza? A indústria têxtil é a produção de tecidos e roupas. Aí vem, né? Toda essa transformação, toda essa mudança, a sociedade vai se alterando, vai se adaptando e houve as fases dessa revolução industrial. A primeira fase da Revolução Industrial, a primeira etapa da Revolução Industrial, foi uma etapa marcada pelos seguintes pontos, ou as seguintes características. Nessa primeira fase foi marcado pela indústria têxtil, produção de tecido, né, a criação do tear mecânico, né, pela criação de máquinas de tear, como eu já coloquei aqui, né, vou botar aqui uns pontos aqui, pelo êxodo rural, né, o ser humano sai do campo para a cidade, o trabalhador, e vai para a cidade de maneira desorganizada, vai para a cidade de maneira desestruturada. As cidades viram grandes aglomerados de trabalhadores, como são hoje também nossas cidades, né? Nossas cidades o processo migratório que ocorre hoje aqui no Brasil é interessante, né? Tanto no Brasil quanto no exterior. As pessoas mudam do campo para a cidade atrás de melhores condições, atrás de emprego, atrás de trabalhar na indústria. Muita gente sai da cidade pequena e vai para a cidade grande atrás da indústria, atrás do emprego. Então as cidades grandes são polos industriais, geradores de emprego para atender as necessidades do trabalhador, que não tem os meios de produção e passa a vender sua mão de obra por um salário estipulado. Foi marcado pelo processo de cercamento, pelas máquinas a vapor, trens, barcos, né, que melhoraram o escoamento das mercadorias. Então, as máquinas a vapor, a revolução industrial, nessa primeira fase, as máquinas a vapor foram realmente bem interessantes, beleza? Bom, segunda fase da Revolução Industrial, o que muda, o que altera, e vai entrar alguns países aí novos, né, como os Estados Unidos. A primeira fase da Revolução Industrial tem início na Inglaterra, se espalha ali pela Europa, pela França, na era napoleônica, se espalha ali pela Bélgica, se espalha ali pela Holanda, né? Então, a segunda fase da Revolução Industrial já entra os Estados Unidos, já entra o Japão, já entra a China, como grandes polos industriais de produção e matéria-prima e tudo mais. Então, nessa segunda fase da Revolução Industrial, ocorre o quê? Ocorre o surgimento de motores a combustão, né, que no caso aqui, o carro, né, eu vou botar aqui, avançar aqui, né, das fábricas do carro, entre outros. O carro é um exemplo clássico dessa transformação, foi o símbolo de uma nova era, um símbolo de uma nova transformação da indústria petroquímica que está associado com esse processo aí, das fábricas, da energia elétrica, do rádio. Então a energia elétrica também alterou até o modo de produção. As fábricas começaram a trabalhar cada vez mais. Quem se lasca é o trabalhador, que passou a trabalhar brutalmente. Nessa época não havia condições, estrutura, nem leis trabalhistas, nada disso. O trabalhador tinha que trabalhar de acordo com as ordens do patrão, beleza? Então vamos entender essa lógica mais na frente do trabalhador mais na frente. Vamos avançar. Então, primeira fase da Revolução Industrial, marcada pela indústria têxtil, pelo processo de cercamento, pelas máquinas a vapor. Segunda fase da Revolução Industrial, vem motores a combustão, surgimento do carro, indústria petroquímica, energia elétrica, entre outros. Beleza? Avançando. Eu vou ler esse texto aqui para você entender aqui mais aqui, né? Esclarecer melhor as ideias. Eu vou até usar um marca-texto para a gente marcar alguns pontos aqui. Então veja. Deixa eu botar uma cor aqui menos azul. O avanço das tecnologias
O constante aumento do consumismo e a formação de uma nova sociedade foram consequências lógicas da Revolução Industrial e que alteraram profundamente a organização social das classes, né? E alterou aqui a organização das classes, né? Ficou muito escuro. Deixa eu botar um mais clarinho aqui, um vermelhinho. Esse processo é nitidamente uma revolução burguesa, né? Uma revolução burguesa, por que uma revolução burguesa? Porque foi liderada, articulada e a principal classe social que se deu bem foi a burguesia. De início era uma burguesia comercial, essa burguesia de início era comercial, que emerge da baixa Idade Média e pouco a pouco passaram a dominar cada vez mais o espaço dentro da sociedade. Teve na Reforma Protestante, o alicerce para se consolidar na história como poder. Logo depois a Revolução Industrial impulsiona as grandes transformações e grandes revoluções, como a Revolução Americana, que a gente já comentou ali, e a Francesa, fincando ainda mais o acelerado processo do capitalismo. Esses são os expoentes influenciadores da cultura ocidental moderna, no caso o capitalismo. Graças à Revolução Industrial, vai alavancar o pensamento do mundo capitalista. Aí você, agora estudante, deve estar pensando, caramba, desculpa a palavra, o que é esse capitalismo? Capitalismo é a estrutura social no qual nós vivemos, que é pautada no dinheiro, na economia, no lucro, na venda, na constante busca por dinheiro, necessidades financeiras. Desde pequenos somos treinados a viver dessa forma. E nossa sociedade gira em torno desse modelo econômico capitalista. Só para ficar bem claro aqui para você. Avançando. Modos de produção. Então veja, existiram vários modos de produção, né? Vamos tentar entender alguns deles. Tem aqui o modo de produção Fordismo, Taylorismo, Toyotismo. Então, modo de produção Taylorismo. Vamos analisar aqui esses aspectos. Deixa eu botar o lápis aqui. Bom, principais características do modo de produção do Taylorismo, né? Divisão do trabalho conforme a especialidade, né? Foi aquilo que eu falei. O trabalhador vai fazer uma única coisa, uma única função. Uma função tão ridícula que se ele reclamar, se ele questionar, se ele se adoecer até, ele pode ser substituído com facilidade. Então veja, o patrão não tinha nenhum aspecto de preocupação com o trabalhador, zero. Trabalhava de maneira exagerada, trabalhava de maneira exacerbada. O trabalhador, a função dele era tão ridícula, tão mínima, pois ele ganhava um salário baixo até inclusive, trabalhava horas por dia, ganhava um salário baixo, e sua função era tão insignificante que qualquer pessoa podia fazer, beleza? Aqui vem, aumento da produtividade da fábrica, né, com a diminuição da função do trabalhador e todos trabalhando em funções diferentes em larga quantidade, logo ocorre um aumento da produtividade da fábrica e uma queda do preço da mercadoria, né, atendendo um número maior de pessoas na sociedade de consumo, beleza? Só que isso era uma contradição. Tem uma contradição que a gente vai analisar melhor mais na frente, tudo bem? Aí vem aqui, grande nível de subordinação pelo fato de o trabalhador exercer uma função mínima, ele vai se subordinar a esse trabalho, ele vai ter medo de perder o emprego, porque não tem como, ele não sabe fazer outra coisa, ele fica especializado naquele processo, ele precisa do emprego, precisa da grana, então ele fica subordinado àquela função. Ele aceita todo tipo de humilhação, todo tipo de condição. Já percebeu que em nossa sociedade é assim? Eu vou dar um exemplo da minha cidade aqui, Palmares. O comércio de Palmares é um comércio que é carente. É um comércio que as pessoas precisam de emprego, não tem indústria aqui na cidade. O que acontece? Os trabalhadores ficam subordinados às vontades do patrão, né? Um exemplo claro é o seguinte: existe um grande número de desempregados. Cada ano vai aumentando o número de pessoas sem emprego na cidade. Logo, o trabalhador que tem o seu emprego, ele vai querer lutar o máximo para poder garantir o seu. A quantidade de trabalhadores desempregados, a quantidade de trabalhadores jogados no comércio, atrás de emprego, faz com que o valor do trabalhador caia. Quando o valor do trabalhador cair, ele vai aceitar qualquer tipo de situação, qualquer tipo de humilhação para poder segurar o seu emprego. Então, há um nível de subordinação intensa. Não estou dizendo que esse é o modelo que nós estamos vendo. Isso é só um modo de produção, industrialização. Mas estou dando esse exemplo no comércio aqui da nossa cidade. Mas o taylorismo é também nesse conceito. A função do trabalhador, do artesão, se resume a uma única coisa simples. Logo,
seu poder de autoridade, seu poder de luta vai diminuir. Se ele reclamar, se ele questionar, se ele não trabalhar, vai ser demitido e outra pessoa pode ficar no lugar dele. Então ele tem que trabalhar de maneira brutal, né? Tem uma subordinação incrível. Remuneração conforme a produtividade. Então ele vai receber o salário de acordo com sua produção. Beleza? Então esse é o modelo Taylorismo, modo de produção. Fordismo. Aí Fordismo já é nos Estados Unidos, da empresa Ford, né? Dos carros Ford aí. Então algumas características aí, né? Produção em série em larga escala, né? Então é uma produção em grande quantidade de vários produtos iguais. Opa! Exatamente iguais. Então o Fordismo tem essa característica. Fixação de trabalhadores em linha de montagem, uma esteira rolante, uma linha de montagem, a máquina vai ajudando, os trabalhadores vão lá montando o carro em grande quantidade, todos iguais. E essa linha de produção, essa transformação, essa revolução Fordismo gerou muito lucro, velho. O Harry Ford ficou podre de rico, beleza? Grandes estoques, né? Estocar a grande maioria de produtos, esses estoques causam barateamento da mercadoria, diminui o gasto de produção. Então isso é bem interessante. Padronização do produto, foi o que eu falei aqui com relação à produção em larga escala, né? Eles padronizam, deixam o produto igual, idêntico, todos eles, né, iguaizinhos. E o último aqui, o toyotismo, né, que é da Toyota. Vamos ler aqui essa informação para ficar mais claro ainda. Flexibilização da produção resume esse modo, que é o contrário do Fordismo, que tem o foco na produtividade e alta capacidade de estoque. O toyotismo só se produz o necessário. Peraí, então já vê aí que o toyotismo é aquele que só produz o necessário, né? Não é feito o Fordismo que produz em grande quantidade para estoque, beleza? Voltando ao texto, estabelecendo o fim da estocagem. Isso é o que se chama de just in time, ou seja, produção conforme a demanda. Então, ele se produz de acordo com a necessidade da demanda. Fornecendo lotes menores, foi possível oferecer produtos com a qualidade máxima. Outra característica desse modelo, né, que é a qualidade total. Então, veja só, toyotismo já é diferente do Fordismo, que é um modo de produção em que não tem estoque, a produção é de acordo com a necessidade de consumo e a qualidade, né? A produção, a qualidade do produto realmente é um fator interessante, né? Mas a questão do Fordismo, né? Vamos analisar também o modo de produção aí, voltando mais um pouco. As indústrias, eles produzem os produtos, algumas, né? Nesse modelo de produção aí Fordista, não com alta qualidade, mas sim com a quantidade que se quebra esse produto, que ele tenha um determinado tempo de duração, para que você possa comprar outro. E é assim que funciona a nossa sociedade. A gente compra um produto, consome um produto barato, produzido em série em larga escala. Esse produto quebra e eu tenho que comprar outro. Na sociedade capitalista, nesses modos de produção industrializado, existe uma série de contradições. Uma das contradições que nós podemos apontar aqui é, de fato, uma das contradições desse modo de produção, de fato, é essa necessidade de produção em grande quantidade. E na sociedade, se esse produto quebra, a gente tem que comprar outro. No mundo capitalista, no mundo do negócio hoje, seu sofrimento é a alegria de outro. Se você fica doente, é a alegria do farmacêutico. Se você morre, o vendedor de caixão vai vender o produto. Nessa época mesmo de Covid e pronto. Mas, de qualquer maneira, até o ladrão, né? Até o bandido, ele é um gerador de emprego dentro dessa sociedade capitalista. Então, para você ver como esse modo de viver em sociedade industrializada, onde as coisas são produzidas em grande quantidade, faz com que você seja obrigado a consumir aquele produto pela necessidade implícita, intrínseca a você, colocada dentro de você pela demanda da propaganda, beleza? Então, o bandido é um elemento importante dentro da sociedade? É um elemento gerador de mercado consumidor? Sim. Se ele rouba um celular, você vai comprar outro. Então, veja como é. E quem tem grana faz o seguro do celular. E fazendo o seguro do celular, você vai atendendo a necessidade. Então, o bandido ou ladrão, na visão do mundo capitalista, ele gera uma série de empregos na sociedade. Ele gera uma série de estruturas sociais. O ladrão, o juiz, o júri, o cara que faz o cadeado, o que faz corrente, o que faz seguro de moto, trava de moto, sistema de segurança de computadores, sistema antivírus.
gera emprego em sistemas bancários. Então, o ladrão, o homem que furta, o ser que furta em si, ele é um gerador de emprego dentro dessa sociedade capitalista e isso torna uma contradição. Beleza? Avançando. Olha, algumas imagens aí, né? Taylorismo, é o modo de produção aqui, ó. Cada um fazendo uma função insignificante em grande quantidade a ponto de atender a necessidade do mercado. Aí tem uma charge que eu vi aqui, achei muito interessante, mas essa charge pode se confundir também com o Fordismo, né? Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Isso é o que chamamos de alienação do trabalho. Ele se torna alienado. Ele produz o produto que não vai ser dele, que ele nem sabe o que está fazendo. Não vai pertencer a ele, de fato. Então vamos avançar. Fordismo, né, que é das fábricas, da produção em larga escala de carros. Todos padronizados, como mostra nessa imagem aqui. Todos iguaizinhos, todos segurando a mesma situação, a mesma linha de montagem. Então isso é o chamado de Fordismo. Toyotismo, que é da marca Toyota, que é um processo já diferenciado. São núcleos de trabalhadores que vão produzir aquele carro mais com uma certa qualidade e sem estocagem, né? Consequências dessa revolução industrial. Uma das consequências mais importantes, não vou ler esse texto todo aqui, né? Mas está no imperialismo e no neocolonialismo. Quem é meu aluno no terceiro ano sabe, já expliquei sobre isso. Com a revolução industrial, com o desenvolvimento das máquinas, com o desenvolvimento das indústrias, houve a necessidade de... Deixa eu botar aqui de novo. Houve a necessidade de obter matéria-prima para atender as necessidades dessas indústrias que estavam em grande quantidade, em grande produção, né? Precisavam de matéria-prima, carvão, petróleo e assim foi. Houve então, as nações europeias industrializadas invadiram nações ou regiões da África e da Ásia não industrializadas para obter deles matéria-prima, arrancar deles a matéria-prima e criar ali mercados consumidores, né? Foi aí, podemos dizer, como a expansão do capitalismo. Ele se expande. Então isso é uma consequência da Revolução Industrial, que é o imperialismo e o neocolonialismo. A produção em grande quantidade, a aceleração da produção em larga escala das indústrias vai consumir cada vez mais matéria-prima. É o que está acontecendo hoje. Uma outra consequência dessa Revolução Industrial, podemos apontar, é a questão ambiental. A destruição das matas, a destruição das florestas, a extração. Né? Vê o exemplo que está acontecendo em Maceió aí, tem um bairro Maceió, eu não me lembro agora, não me lembro aí, mas quem lembra aí sabe, vocês que são alagoanos aí devem saber. Há um bairro em Maceió, que é um bairro em que uma indústria extraiu um determinado minério no subsolo, que causou um afundamento do bairro inteiro. Veja aí a questão industrial, a destruição da nossa sociedade, a destruição dos nossos recursos naturais. A água vai acabar um dia, vai se tornar escassa, isso vai levar possivelmente a uma guerra. Então essas situações aí que nós estamos vivendo, de contradições, essa própria situação do coronavírus, né, o ser humano invadindo, avançando cada vez mais, e se brincar não, tenho certeza, haverá outros vírus e outras doenças que vão surgir com o avanço do ser humano cada vez mais, no desmatamento, na destruição, na expansão industrial, e isso vai gerar cada vez mais doença, mais problemas irão trazer para nós. Então, algumas consequências são algumas das consequências dessa revolução industrial, beleza? Vamos avançar. Aqui uma imagem aí, né? Hoje em dia tem essa questão do imperialismo, hoje, né? Que tem uma charge aqui bem interessante, vou até ampliar aqui para vocês. Ok. Nada de armas químicas, foi a invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão. Nada de armas químicas, nem sinal de paradeiro de Saddam. Mas confirmamos, há petróleo e é ótimo. Ou seja, é uma crítica às invasões americanas, que eles sempre invadem os países, mas com o interesse de obter petróleo, de levar a democracia. Tem várias charges, se você botar na internet aí, você vai achar bilhões de charges relacionadas a isso. Avançando, vamos lá, algumas condições de trabalhadores, né? As condições de trabalhadores nessa revolução industrial, meu irmão, péssimas. As condições de trabalhadores nessa revolução industrial
eram as piores possíveis. Eram péssimas. Os salários eram extremamente baixos. Porque é muita tolice. Hoje em dia mudou-se um pouco esse raciocínio, né? Claro. Houve uma transformação aí. Mas, de início, a produção, eles não se preocupavam, as indústrias, eles não se preocupavam que aquele trabalhador também é um consumidor. Então ele recebe o salário para consumir o produto que ele está produzindo, que está sendo produzido na fábrica. Então, não havia essa mentalidade do início da Revolução Industrial. Hoje, né, mudou-se um pouco. Até a questão do fim da escravidão tem relação com isso. A escravidão e o capitalismo não podiam viver, não dava para se bater. Não tinha como. Então houve a tentativa de acabar com a escravidão para trazer trabalhadores assalariados, para que esses trabalhadores assalariados também se tornassem consumidores. Né? Então, a Revolução Industrial, o capitalismo, criou essa transformação ao longo dos anos, criando trabalhadores que passaram também a ser consumidores. Beleza? Então vamos avançar. Quais eram as condições dos trabalhadores? Primeira coisa que deve entender, as piores possíveis. Beleza? Então vem aqui, ó. As condições de trabalhadores eram as piores possíveis. Eu já deixei bem claro aqui, né, nesse aspecto, beleza? Muitos tinham que se adequar ao sistema de produção fabril. Por exemplo, antes não tinha, a hora não era muito usada, o relógio não era muito comum. Então o horário começava a trabalhar no amanhecer do dia e terminava-se no início da noite, no entardecer. E agora, com o sistema fabril de produção com as fábricas, criou-se horários de entrada, horário de almoço, horário de lanche, horário de saída, hora extra e assim foi sucessivamente. Os trabalhadores não tinham legislação e trabalhavam 14 a 16 horas por dia. Não tinham férias, nem 13º, nem nada disso, nem hora extra. Então não havia leis nem remuneração extra. Aqui, não existiam leis trabalhistas. Como o salário era pouco, crianças tinham que trabalhar. Então as crianças também tinham que trabalhar. Muitos patrões iam até os orfanatos para adotar crianças. Adotavam de monte 10, né, para poder trabalhar nessas indústrias que não eram nem para dar carinho e amor, né? Era só para empurrar na fábrica e botar para trabalhar. As crianças eram perfeitas para trabalhar em máquinas, limpando pelos seus bracinhos pequenos, mãos pequenas, delicadas, limpavam as máquinas por dentro. Tem até uma imagem aqui. Aqui, essa imagem aqui, ó, deixa bem claro essa questão, né? Tem umas imagens aqui relacionadas, ó. A produção em larga escala. O trabalhador era proibido de se reunir, era proibido os sindicatos. Aquele que imaginasse alguma greve era condenado, inclusive, à morte. Não havia equipamento de segurança, mas se morrer era besteira. Sempre tinha outro para trabalhar, isso era o de menos. Muitos aceitavam as condições por não terem como arrumar outro emprego. Então tinha que aceitar a subordinação, a humilhação do trabalho tinha que ser aceita. Ou era aquilo, né? Isso vai criar uma luta de classes, né? A luta entre o trabalhador, que era o proletariado, contra o patrão, detentor dos meios de produção. Algumas imagens do trabalho infantil. Vamos analisar aqui algumas. Muito comum o trabalho infantil, ó. Nas minas de carvão. Até hoje. Hoje o trabalho infantil ainda acontece, só que muita gente fecha os olhos para isso. Então, na época era muito mais comum. As crianças não tinham direito à escola, tinham que trabalhar. Eu lembro. E essa questão do trabalho infantil. Tem gente que fala hoje, tem criança que tem que trabalhar mesmo, aprender desde novo. Não, criança tem que estudar, pô. Tem que se dedicar ao estudo. Trabalho só na vida adulta e com melhores condições, de fato. Por isso, sou a favor da luta dos trabalhadores, sou a favor da CLT, sou a favor das melhores condições de trabalho possível e contra o trabalho infantil. Bom, lutas dos trabalhadores. Meu irmão, os trabalhadores não aceitaram esse movimento de maneira simples. Eles não aceitaram essa situação de cabeça baixa. Lutaram arduamente contra esse processo. Então, os trabalhadores vão lutar. Então, vou marcar aqui no marca-texto. Aqui, ó. Vermelho logo, deixa eu botar outra cor. Então, os trabalhadores agora vão passar a se organizar e lutar por melhores condições de vida. Eles começam a perceber que o burguês depende dele para poder ficar rico. E se todos fossem unidos, não haveria o que os parassem.
Dessa maneira surgem vários movimentos, como por exemplo, então vários movimentos vão surgir de trabalhadores. Claro que vão ser brutalmente reprimidos pela classe burguesa e pela política na época, que é uma política burguesa, né? Então, um movimento interessante vai ser chamado de ludismo. O que é ludismo? Pô, ludismo já diz aqui na imagem por si só. São destruidores de máquinas. São trabalhadores que estão perdendo na luta pela concorrência e passam a quebrar, invadir, destruir máquinas, beleza? Eram chamados de ludismo. Cardismo já é uma ideia sindical. Eram que faziam cartas, o nome já diz, pô, cartismo. Eles faziam cartas exigindo melhores condições de trabalho. Essa vai ser a pauta da Revolução Russa, por exemplo, que vai ser uma revolução dos trabalhadores, tá bom? Então, cartismo e ludismo foram os primeiros movimentos iniciais nesse processo. Logo depois, temos movimentos mais intelectualizados e filosóficos, né? No caso aí temos o socialismo utópico, temos o socialismo científico e temos um anarquismo. O que é um socialismo utópico? Socialismo utópico é um socialismo que é utópico já diz tudo. A palavra utópico é aquela ideia que não vai ser alcançada. É uma utopia, algo que está além da nossa realidade. Por exemplo, Tommaso Campanella, que é esse aqui da imagem, né? Ele escreveu um livro, se eu não me engano, eu li na faculdade, chamado Cidade do Sol, se eu não me engano, que nesse livro ele aborda sobre uma sociedade perfeita. Uma sociedade onde todos eram iguais, homens e mulheres eram tratados como iguais, onde não havia fronteiras nem nações, onde as pessoas não usavam roupa, onde tudo que era produzido na terra era coletivo. Né? Isso é interessante. E por isso o nome utópico, porque isso é difícil de alcançar. Né? Já esse pensamento gerou o socialismo científico, que é basicamente o pensamento conhecido como marxismo, desse cara aqui, que é o Karl Marx, né? Que é um pensamento voltado para quê? Pela luta de classes, né? Ele construiu a história, que é uma história baseada na luta de classes. Ele faz um caminhar, faz uma análise historiográfica, faz uma análise do capitalismo, aponta suas contradições e aponta o caminho que deve ser seguido. Né? O Karl Marx ele tem essa análise. Por isso, socialismo científico. Ele pega a ideia socialista utópica, cria bases sólidas e científicas nela, pautado na destruição do capitalismo e início do socialismo, para depois ir para o comunismo. Então, Karl Marx ele cria uma perspectiva já mais cientificada, científica desse processo, para levar ao que nós conhecemos como socialismo ou comunismo. Né? E o anarquismo, que é uma etapa já anarquista, que é a anulação, fim do Estado. Né? O anarquismo é a ideia de uma sociedade sem Estado. Né? O Bakunin aí está aí na imagem, bem claro, ele não quer Estado, é cada um por si. Então, socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. O socialismo científico hoje é usado muito na sociologia, porque ele interpreta muito bem a análise do mundo capitalista. Tem até um livro ali. Né, que é um livro aqui, Marx, que aborda justamente essa questão aí do marxismo e a sociedade. Que traz esse pensamento da mais-valia, traz o pensamento da sociedade. Essa questão do ladrão na sociedade foi escrito por Marx. Então, ele é um cara que disseca a sociedade capitalista e aponta um caminho que é o socialismo pautado na luta de classes. Que realmente a nossa história, a história das sociedades é uma história pautada na luta de classes. Beleza? Bom, então a gente encerra por aqui nesse momento. Vamos analisar algumas questões aí e ver o que a gente pode entender aqui mais, beleza? Então vamos lá. Questão. Pronto, essa aqui. Do Enem, 10 anos atrás. Mas as questões do Enem são muito próximas, parecidas, não mudou muito o estilo não. Mas vamos lá. Questão. Deixa eu botar o... A Inglaterra recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que seu poder. Aí vem a pergunta aqui. A Revolução Industrial, pá, beleza. Aí vem.
Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX? Então, tá querendo estabelecer uma relação, uma conexão entre o texto, né, os avanços do texto, a Revolução Inglesa e as cidades do século XIX, né, que é um texto que aborda justamente essas cidades do século XIX. Então vamos para as opções. As opções dizem assim, letra A. A facilidade em se estabelecer relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados para livre iniciativa característica das novas sociedades capitalistas. Porra, a facilidade em estabelecer relações lucrativas, transformando em espaços privilegiados. Pô, velho, o texto não aborda muito isso não, né? Ele fala muito sobre a questão do lucro, sobre que tudo é lucrativo, tudo é lucrativo, né? Mas vamos botar uma interrogação aqui, eu não tenho a certeza toda, vamos botar uma interrogação. B. O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial. Pera aí, pô. Planejamento. Havia um planejamento urbano, houve um planejamento urbano nessa estrutura da Revolução Industrial? Não. Não havia planejamento urbano. Foi meio que desorganizado esse processo. Então, eliminar a letra B. C. A construção de núcleos urbanos integrados por meio de transportes facilitava o escoamento de trabalhadores das periferias até as fábricas. O texto não aborda isso, né? E a questão do transporte, a questão da integração urbana, isso aí não facilitou porcaria nenhuma. A vida realmente era terrível, as cidades foram desorganizadas. Então, mais uma para ser eliminada. A D. A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da arquitetura do período, transformando as cidades em locais de experimentação estética e artística. Erradíssimo! Isso aqui não tem nem como questionar. Simplesmente não havia essa experimentação estética e artística. Não, a ideia era lucrar. Tudo era lucro, nada de beleza. E letra E. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerações urbanas marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Pô, essa aqui é a coerente, né? O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais, explorava-se demais, né? Ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos, né? Marcado por péssimas condições de moradia, viviam pessimamente, falando, saúde e higiene. Eram terríveis as condições dos trabalhadores, então a correta aí nessa perspectiva, letra E. Então a A está errada, letra E. A correta. Beleza? Qualquer dúvida pode botar no comentário. Vou botar uma questão mais recente. Essa aqui é interessante. Homens da Inglaterra, por que hará para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforço e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor? Que bebem vosso sangue? Né, o texto aí bem interessante sobre essa questão da exploração. Veja, a história da riqueza do homem, né? Vamos lá. A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada, letra A, na pobreza dos empregados, que estava dissociada com a riqueza do patrão. Pera aí, velho, vamos analisar isso aí. Volta pra mim, vamos focar em mim aqui. Alô, oi. Vamos lá. A riqueza do trabalhador, a riqueza do patrão e a pobreza do trabalhador estão desassociadas. Vou dar um exemplo. O cara que trabalha na Ferrari, na fábrica da Ferrari, ele tem uma Ferrari. Todos os trabalhadores que trabalham na Ferrari têm uma Ferrari em casa. São ricos e milionários? Não. Mas o patrão é podre de rico. Logo, a riqueza do patrão e a pobreza do trabalhador são associados. Tem conexão. Beleza? Então, voltando aí ao nosso slide. Diz assim, então. Letra A. A pobreza... o texto fala, né? A contradição está na pobreza dos empregados, que estava dissociada, quer dizer, que não tem relação com a riqueza do patrão.
Só por isso a questão está erradíssima. Beleza? Letra B. No salário dos operários, que era proporcional ao seu esforço nas indústrias. Tu acha que o trabalhador ganha de acordo com o que ele se esforça para produzir? Eu acho que não. Né? Basicamente, ele ganha um salário independente do seu esforço. É o salário mínimo. Então, a letra B está errada também. E não tem conexão com o texto. O texto é uma crítica muito pesada. C. Na burguesia, que tinha seus negócios financiados pelo proletariado. Quem é o proletariado? Proletariado é o trabalhador. Proletariado é aquele que trabalha. Então, a burguesia tinha seus negócios financiados pelo trabalhador. Bem, que tem, né? Que o trabalhador é quem trabalha, o proletariado é quem trabalha. Mas não tem conexão com o texto e essa análise também ela é errada, beleza? Letra D. A contradição significa no trabalho que era considerado garantia de liberdade. O trabalho é considerado garantia de liberdade. Não, é considerado garantia de lucro do patrão. Então, mais um eliminado aqui. Sobra a letra E. Vamos ler aí. Na riqueza que era usufruída por aqueles que não era usufruída por aqueles que a produziam. Ó, aqui, ó. A riqueza, quem produz não é rico. É rico quem não produz. No caso, o patrão que não produz é podre de rico. Enquanto aquele que trabalha, aquele que está exercendo sua função diária na linha de frente da produção, não é rico. Não usufrui dessa riqueza. Apenas o patrão que não trabalha e que acumulou recursos de outra forma, beleza? Mais um aqui para encerrar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. A migração campo-cidade provocou uma concentração da população urbana sem que as cidades apresentassem as condições mínimas para... De novo. A migração campo-cidade provocou uma concentração da população urbana sem que as cidades apresentassem as condições mínimas para a nova situação. Faltava saneamento básico, moradias, transporte, etc. Dessa maneira, delineou-se um quadro que permitiu estabelecer uma primeira relação entre trabalho e saúde. Se tudo ocorria em função da produção e as condições de prevenção relativas à qualidade de vida não eram prioritárias, pergunta-se, o que se privilegiava nessa relação? O texto fala de quê? Que as cidades não tinham condições nenhuma, os trabalhadores viviam de maneira aglomerada, e a questão da saúde e as condições não eram privilegiadas. Mas o que era prioritário? O que era privilegiado? O que se privilegiava nessas relações entre trabalhador e trabalho, né? Aí vem a questão. Refletindo sobre a correlação entre as condições de trabalho e os aspectos sociais da vida da Inglaterra do século XVIII, o texto associa a Revolução Industrial a uma mudança na condição da vida humana, que se caracterizou pelo ou pela a atuação do Estado na regulamentação das relações entre trabalho e capital. B. Vamos analisar essa primeira, né? Vou botar aqui. Na atuação do Estado. O Estado atuou nesse processo? O Estado não atuou. De início, nesse período do século XVIII, o Estado não atuou de forma alguma. O Estado simplesmente assistiu de longe. É o chamado liberalismo. Ele não vai intervir na economia, não vai intervir nas relações de trabalho. Só vai começar a intervir nas relações de trabalho, criar leis trabalhistas com o passar dos anos, com as lutas constantes dos trabalhadores. Beleza? Então, vamos eliminar essa letra A aqui. Letra B. Insalubridade provocada pelas estruturas produtivas ligadas à mecanização. Insalubridade. Insalubridade quer dizer que eram condições péssimas, não tinham condições boas de trabalho, que eram provocadas pela nova industrialização, por essa revolução industrial. Então, vamos colocar a interrogação nessa aqui. Eu acho que ela está correta, mas vamos analisar as outras. C. Intelectualização do indivíduo no cenário produtivo da maquinofatura. Peraí, pô. Intelectualização do indivíduo? Não. Ele não ficou intelectualizado. Na verdade, ele ficou burrificado. A sua função foi reduzida a uma única coisa, a uma única mecanismo, a uma única função. Então, ele não se tornou intelectualizado, logo essa letra C está errada e também não tem relação com o que está escrito aqui no texto. D. Isolamento das pessoas quando comparado com o quadro interativo no campo. Pô, velho, na cidade foi que ocorreu a interatividade mesmo. As revoluções, os sindicatos vão ocorrer nas cidades.
pelo fato de haver uma interação forte entre as pessoas dentro do campo da Fabril, dentro das cidades, vivendo de maneira aglomerada, dentro dos bairros, dentro dos centros urbanos. Então essa aí tá incoerente. Letra E. Mercantilização das relações humanas, aproximando do trabalho escravo. Que aproxima o trabalho escravo, aproxima. Mas não era visto dessa forma, né? Era assalariado. Havia uma determinada condição, havia uma determinada liberdade. Então, essa letra E também, de acordo com o texto, ela está incoerente. Logo, seria a letra B, né? A insalubridade, as péssimas condições provocadas pelas indústrias ou pela estrutura produtiva ligada à mecanização. No caso, o processo de mecanização causou uma destruição assim das questões sanitárias. As pessoas viviam de maneira jogadas, né, fruto desse processo. Então, a letra B é a correta, beleza? Até hoje é assim, né? Cada vez as grandes cidades elas crescem de maneira desorganizada, fruto dessa situação da produtividade, fruto dessa situação da Revolução Industrial. Então, galera, vamos ficar por aqui hoje. Espero que você tenha entendido essa aula de Revolução Industrial. Espero que eu tenha deixado tudo o mais claro possível. Quem não entendeu, por favor, pergunte nos comentários. Quem tem meu telefone, por favor, mande uma mensagem, mande um e-mail, mande qualquer coisa. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, manda um oi lá pra mim. Então, valeu e até a próxima.